Oi, gente, mais um sábado, mais um programa Política de Leve para a gente conversar e bater um papo. E hoje eu estou com uma convidada especial aqui no programa. Ela, mulher com carinha de menina e experiência de quem já viveu muitos anos no mercado de trabalho. Ela é formada em Direito, especialista em comunicação política, inclusive é responsável por muitas campanhas vitoriosas e de vereadores, deputados, prefeitos e ainda é CEO da agência de comunicação política Newcom. E esse ano, nada mais, nada menos, ela foi correspondente internacional das eleições da Argentina e dos Estados Unidos. Tati, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Kate. É um prazer estar aqui com vocês. Estou chique demais, né? Internacional. Menina, Agradeço demais, é uma oportunidade especial de estar aqui com você. Viu? Espero que o bate-papo venha aí agregar muito, né? Não só para quem gosta de comunicação política, mas quem gosta de política no geral. isso, Viu? isso. Que bom, Tati. Tati, conta pra gente quem é Tati Salustiano e como ela foi parar na política internacional aos 27 anos. Eita. Meu nome é Tatiele, né? Mas todos chamam de Tati. Tati Salustiano, normalmente. Sou do interior de Pernambuco, nasci em Canhotinho, morei em Quipapá, depois voltei para Canhotinho e vim para Recife fazer faculdade, né? E aí, assim que eu cheguei no Recife, eu já participava de alguns grupos políticos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, nas eleições de 2018. E então eu já fui, mesmo eu vindo para estudar direito, né, eu fui trabalhar na área de comunicação política, de rede social. Naquela época, ó, Oh. 2018, né, era muito Facebook. Uhum. E então, assim, desde as eleições de 2018, que assim, eu me apaixonei. Eu gostava muito de política, sempre gostei, mas a comunicação política ela fez parte da minha vida a partir daí, né? E a política ela tem essa função também de nos conectar com muitas pessoas, né? O que eu fiz assim de network trabalhando com política foi surreal. Então sempre que falou assim, qual seria uma das coisas mais importantes que você leva, né, da período, eu faço muito network, todo evento, até palestras que a gente vai, a gente acaba conhecendo o palestrante que é amigo, conhecido, e nisso, né, eu tenho uma amiga, Lara, que ela é internacionalista, respondendo sua pergunta, como é que eu fui parar na Sim. Argentina no passado para cobrir as eleições e esse ano nos Estados Unidos, e ela já ia com o Matheus, que é o CEO do Eixo Político, que é um canal de comunicação digital lá de Brasília, e ela me chamou. E eu, rapaz, por que não? Né? A Argentina ainda estava barata no passado, eu disse, olha, vamos. E fui, foi uma experiência assim, incrível, foi uma das mais agregadoras, nunca tinha saído para fora do Brasil, então a primeira vez que eu saí para a Argentina foi a trabalho. E foi uma experiência incrível e que eu disse, não, a próxima também quero ir. E a próxima já era uma campanha, né, dos Estados Unidos, uma das campanhas mais importantes do Isso. mundo, e que o que acontece lá muda e transforma não só a comunicação, a política, mas a economia de forma geral, enfim. E foi, sem dúvidas, a experiência mais incrível da minha vida, né? Até porque no último dia, no dia da apuração, eu tive a oportunidade de acompanhar dentro da Casa Eu Branca. ia te perguntar isso agora. Você compartilhou esses momentos com a gente pelas Ex tuas redes sociais. Essa exatamente. emoção, Tati. Demais, porque eu sempre via tipo, eu tenho um caderninho que eu tenho sabe aqueles sonhos de cidades para conhecer Aham. países? E isso é muito devido ao que eu já assisti. Então eu saio anotando, eu quero conhecer o Washington DC porque assisti House of Cards, que é uma das minhas Aham. séries favoritas, e eu quero muito Adoro. conhecer esse lugar. Então, o Washington DC era justamente por conta dessa experiência da Casa Branca, da política. Então, estar ali vivenciando isso foi tão emocionante para mim que eu não consegui segurar o choro e a emoção, né? Porque
é uma realização para além de profissional, pessoal também, sabe? Você pensa em tudo que você está construindo, né? Como eu sou cristã, acredito muito em Deus e acredito que tudo que está sendo construído, acho que assim foi o auge, né? Eu nunca imaginei, eu queria ir na Casa Branca, mas não sabia que eu estaria ali dentro da Casa Branca, né? Exatamente, trabalhando, né, no dia da eleição, das eleições mais importantes da história do mundo. Então, surreal. A gente é colega, né? A gente está aí com comunicação política, trabalhando com isso. E assim, quando eu assisti de coração, sabe aquele misto de alegria e também de, poxa, que massa, velho. É massa. Que massa, sabe? É massa. É muito massa. Obrigada. Eu acho que é emocionante e real. Realizar né? Porque, sonhos. Exato. Por isso que uma coisa que eu falo, é sempre acredite nos seus sonhos, porque era de fato um sonho meu, assim. Eu tinha isso anotado de conhecer a Casa Branca. Eu não sabia, não imaginava que ia ser da Dessa proporção forma, que seria. Então, assim, um recado para quem está assistindo, acredite nos seus sonhos, porque eu acreditei e deu certo. Muito bom. E eu curtia tudo. Ela postando, eu via. Bora lá, Tati. Nessa tua experiência como correspondente, né? Você sentiu alguma diferença, assim, no sistema eleitoral, na questão da publicidade das campanhas? Conta pra gente um pouquinho dessa distinção, assim, das campanhas no Brasil, do sistema eleitoral para lá. Falando dos Estados Unidos especificamente, porque foi essa mais recente, Sim. né? É muito diferente, Kate, muito. Primeiro que eu saí daqui, a gente tinha recém terminado o segundo turno, mas eu ainda estava naquela euforia da política, da campanha, sabe? Eu cheguei nos Estados Unidos e parecia que não tinha nada acontecendo, sabe? Você não via nada. E assim, como lá o sistema eleitoral, na verdade, constitucionalmente falando, os Estados Unidos, eles são realmente vários estados, né, que são unidos e formam o país. Então, cada estado tem suas próprias leis. Então, eu tive a oportunidade, né, de visitar alguns estados que estavam ali sendo conhecidos como swing states, que eram aqueles estados mais importantes e decisivos para as eleições, que são aqueles estados que não sabia ainda quem ia ganhar. E aí, diferente do Brasil, lá eles focam justamente nesses estados, porque se os outros, como a eleição lá é por estado, cada estado elege um número de delegado, né? A eleição ela é indireta, o eleitor ele vai lá votar, mas ele está elegendo um colegiado que vota no presidente. Né? Então, assim, é muito complicado. Só nessa informação você já fica, como assim? E a gente teve a oportunidade de entrar em uma zona eleitoral e, assim, várias cabines, a cédula é gigante, a gente não conseguia filmar, não foi permitido, mas muito, muito, muito complicado. Até eles mesmo, assim, se perdem no tanto de informação, porque tinha estado, por exemplo, Michigan, a gente foi para Detroit especificamente, lá eles estavam votando no conselho escolar, sabe? Já, por exemplo, lá em Massachusetts, em Boston, eles estavam votando na questão de drogas alucinógenas. Então, eram pautas diferentes. Pautas diferentes. E eu achei, assim, particularmente interessante, porque os estados, eles focam em questões ali da sua realidade, entendeu? O que é que a pauta que está sendo discutida, que as pessoas estão mais falando, enfim. Tem pauta ainda muito polêmica lá, aborto, enfim, mas essas coisas menores, essas questões menores, que lá eles realmente chamam de questões, tanto que quando eles estão fazendo a publicidade, a propaganda, é questão 1, questão 2, questão 3, porque são várias e muda muito de estado para estado. Como a eleição lá também. Se eu fosse só, por exemplo, eu cheguei em Boston, né, em Massachusetts, e lá era predominantemente para ser uma campanha em que o democrata ele ia dominar, que a Câmara ela iria ganhar. Não foi o que aconteceu, né? Mas
por isso que lá você não consegue dizer através estar em um único lugar e dizer Câmara vai ganhar, Trump vai ganhar, porque como é uma eleição que é muito de estado para estado, acaba que você pode estar em Nevada e lá você vê todo mundo falando que vai votar em Trump e de repente você está em Massachusetts e todo mundo dizendo que vai votar em Kamala, né? Então é muito diferente. Realmente o clima lá era zero assim de eleitoral. Você não existe assim 1% do que existe, né, aqui no Brasil. E assim, agora uma coisa muito incrível que me impressionou muito foi o quão eles são megalomaníacos mesmo em estrutura, sabe? Eu fui no último comício da Câmara, que foi lá na Filadélfia, na Pensilvânia, e assim, para você participar desses eventos, ao contrário do Brasil, né, que a gente mobiliza carro, o vereador mobiliza o seu pessoal, não sei o que, lá não, lá você tem que se inscrever online para você ser aprovado para poder participar de um comício, de um evento. Veja, e tudo isso de forma digital. Eu achei isso muito massa, porque funciona muito para a realidade deles, que sempre foi assim. A mobilização digital lá é muito, 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 muito intensa. E assim, a estrutura de palco, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu acho que eu contei, tipo, 12 telões de LED, e aí, como eu trabalhei em campanhas aqui e fazia muito orçamento de LED, eu parei e fiquei fazendo, meu Deus do céu, só Já aqui calculando, tem né? 200, 300 mil reais, dólar, sabe? É porque você começa a fazer. É muito dinheiro. Para você ter noção, lá nesse comício da Câmara, nada mais, nada menos do que Lady Gaga encerrando, né, um comício. Então, assim, é outra realidade, né? é outra realidade, né? Então, assim, o showmício lá né, permitido, então eles fazem muito isso, muito. A Câmara, ela tinha uma narrativa muito de... A esquerda em si, né, tanto no Brasil quanto fora, eles utilizam muito do meio artístico para influenciar. Né? Existe até muitos questionamentos de que, assim, até que ponto, de fato, isso é efetivo. Porque lá, por exemplo, você teve Rick Martin, que se apresentou nesse mesmo dia, Katy Perry, a própria Beyoncé. A Beyoncé fez uma música para Kamala Harris, né? Lady Gaga encerrou o último comício, enfim. Mas até que ponto, né, o eleitor ele considera isso, né, um ponto para decidir o seu voto, né? Então, assim, é muita coisa para falar. Se deixar, a gente vai até... Fica essa reflexão mesmo, né? Porque exatamente. Quando você vai analisar, você quer puxar. Agora me diz aí, no meio disso tudo, tu estava torcendo para Câmara, para Trump? Olha, eu estava neutra. Meus amigos, eles falam muito que eu sou a centrão do grupo, sabe? Que eu nunca tendo para um lado, eu nunca tendo para o outro, eu estou sempre ali no meio. Ó, tem ponto positivo aqui, tem ponto negativo ali, como na campanha dos dois. Assim, eu via pontos positivos no Trump e via pontos positivos na Câmara. Eu saí do Brasil acreditando que o Trump ia ganhar a eleição. Chegou lá, mudou minha percepção. Eu disse, está muito difícil, muito difícil. E aí, o segundo estado que eu visitei foi a Carolina do Norte, lá em Charlotte, e lá é permitido o voto antecipado. E aí tinha muitas pessoas votando antecipadamente, porque lá, como a eleição caía num dia de semana, as pessoas votavam antes para não precisar no dia sair do trabalho, sair da escola, parar o seu dia a dia. Eu vi você compartilhando isso. Né, para ir votar. Então, bem legal. Mas, assim, claro que a política dos Estados Unidos, ela tem um reflexo muito grande, não só no Brasil, mas, enfim, todas as economias globais do mundo, né? Então, a gente sempre vai pensar como brasileira, mas pensar também como ser humano, como ser político que somos, né? E eu acreditava que Kamala ela ganharia, entendeu? Eu estava com uma leve torcida,
né? Mas, ao mesmo tempo, você conversava com as pessoas e as pessoas falavam, o Biden não vai ganhar porque economicamente foi muito ruim, a inflação aumentou e tem que votar o Trump porque o Trump ele cuida da economia, ele não vai deixar a inflação aumentar, ele vai proteger o dólar, vai proteger os Estados Unidos, aquela ideia bem, né, assim, bem... As opiniões mais fortes, né? Isso, exatamente. Então, acho que é isso. Pegando um gancho, você como cidadã, o que um político precisa ter para representar o povo? Olha, eu citaria 3 coisas, tá? Primeiro, coerência. Acho que é muito importante um político ele ter coerência no que ele prega numa campanha e no que ele faz no mandato, seja no executivo, no legislativo, enfim. Transparência. Acredito que, enquanto cidadã, eu, ao votar em um político, eu gostaria, né, de saber sobre transparência de mandato, publicidade de suas ações, né, o que é que está fazendo. E terceira coisa, que acho que é a principal, é a honestidade. Não é só honestidade política, sabe? Mas, cara, se você faz uma campanha se mostrando ser amigo do povo, estando ali, pegando na mão, indo comer farofa na casa de Dona Maria, ganhou o mandato, continue fazendo isso, né? Seja honesto com o que você apresentou durante a campanha, porque o que acontece, e eu vejo muito, políticos que chegam ali no período de campanha, vamos fazer o oba-oba, vamos aquilo, mas quando chega no mandato, aí quer se esconder do povo, sabe, Kate? E aí eu acho que isso fica meio desonesto com aquelas pessoas que acreditaram que aquela pessoa era você e depois que ganhou... né? Muita promessa e pouca ação, e né? pouca ação, exatamente. Pois é. E como você enxerga a relação dos eleitores com os políticos, atualmente, né? Os eleitores e os políticos, essa relação. Eu acho que ela está muito mais próxima, por conta disso aqui, né? Do digital. Disso aqui, exatamente. Hoje, se eu quiser saber da vida de qualquer político, eu vou no Google, no ChatGPT, no Instagram, em qualquer lugar, e eu sei de tudo. Eu sei quanto ele está gastando com marketing, eu sei quanto ele está gastando com gasolina, eu sei o que é que ele está fazendo do mandato, até porque, né, existe lei de publicidade para que o cidadão ele saiba o que o político está fazendo. Então, assim, o digital ele mudou totalmente a forma do eleitor se comunicar com o político, né? E cada vez ele está mais exigente. Tanto, se a gente for ver nessa eleição, o que teve de político de um mandato só não foi brincadeira, porque prometeu, fez uma campanha prometendo mudança, prometendo isso, não cumpriu, tchau. Então, acredito que o eleitor hoje ele está muito mais próximo do político, nesse sentido de acompanhar o que é que ele está fazendo, não só o político, mas a política como um todo. Hoje você tem blog independente, você tem jornalista independente, você tem muitos canais, diversos canais para acompanhar sobre política, sobre economia, sobre tudo. E a todo momento você está se comunicando e falando sobre política e falando do vereador que foi eleito, que perdeu, que ganhou, enfim. Então, eu acho que o digital ele veio com essa função muito, muito certeira, né, de aproximar e deixar o eleitor mais crítico. Então, acredito que a tendência é isso aumentar ainda mais. E quem não tiver preparado para essa era do digital, com toda certeza vai ficar atrás. Aproveitando essa conversa sobre o digital, eu quero fazer um merchan, convidar você, vereador e assessor, para o dia 24 de janeiro estar comigo lá no Caju Sertão, onde vai acontecer o workshop Meu Mandato, para a gente planejar a comunicação do teu mandato 2025. Para você que não se inscreveu, o link está na bio, certo? Não perde tempo, corre para fazer a tua inscrição. É isso aí, estarei lá.
Tati já confirmou presença e vai estar lá com a gente. Poxa, E, inclusive, vai ser uma das palestrantes, viu? Com muito assunto sobre brand, sobre marca. Não percam. que massa. Tati, bora lá. A gente já está quase no finzinho do programa. E tem uma parte no programa que eu sempre faço algumas perguntas. O nome do quadro é De Você para o Mundo, certo? São 3 perguntas, é um bate-bola. Então, a primeira pergunta é, para você, o que é política? Eu gosto muito de uma definição de uma das minhas filósofas favoritas, que é a Hannah Arendt, que ela diz que política é a pluralidade dos homens, né? E que para existir política tem que haver o entre, né? Tem que ter duas pessoas, tem que ter, por isso que a pluralidade de ideias na política ela é sempre bem-vinda. Tem que ter alguém de esquerda, de direita, que é a favor, que é contra, porque aí é onde nasce a política. Né? Para além de ser uma ferramenta de transformação social, eu falo muito, eu não vejo nada acontecendo se que não seja através de política. Né? A gente que anda muito no interior, trabalha muito no interior, que a gente vê que as políticas públicas, a importância delas serem priorizadas, né, para que aquela cidade, aquela região, ela tenha uma política efetiva, né? Um posto de saúde, uma escola, um creche. A gente, às vezes, fica tão em uma bolha que a gente não sabe o tamanho da diferença que é uma criança em um município ter 3 refeições por dia em uma escola, né? Ter um ensino integral, ter um estudo de qualidade. Então, assim, para definir que, para além de ser uma ferramenta de transformação, eu acredito muito na existência da política, dessa pluralidade, desse que nasce ali entre pessoas que se comunicam e que divergem, por que não, né? Sim, sim, profundo. Me diz uma coisa, Tati. Vamos supor que você acordou um dia e de repente toda a tua trajetória, todo o teu trabalho, todas as tuas conquistas foram apagadas, certo? Vixe E você Maria. só pode resgatar 3 coisas. Pode ser momentos, pessoas. O que você resgataria? 3 coisas. Primeira, sem sombra de dúvida, meu pai, que faleceu quando era jovem ainda. Segunda, alguns livros que eu li. Acho que eu não gostaria de apagar da minha memória. Se apagasse tudo e eu tivesse ali a base de uns 10 livros que eu li, eu conseguiria reaprender tudo de novo. E a terceira, eu posso citar 4? Eu vou liberar. Vai Puder, se liberar. for. A terceira, os amigos que eu fiz até agora, com toda certeza, na escola, na vida, faculdade, na política. E quarto, a experiência que eu vivi nos Estados Unidos. Assim, foi, como eu disse, o momento mais intenso, mais feliz assim da minha vida. Foi uma realização pessoal profissional muito grande, que eu não gostaria de apagar e que, inclusive, eu tive muito medo de estar vivendo um sonho. Teve uma hora que eu realmente pedi, Mateus, me belisca, por favor. Ele, amiga, você tá doida? Eu disse, belisca, porque se for um sonho eu vou ficar muito triste. E não era um sonho. Então, com certeza, é algo que eu não queria apagar nunca e nem vou da minha memória. Ai, Tati, que massa, velho. Tão feliz assim, sabe, de ouvir. Porque é uma colega de trabalho, né? Sim, com Muito, certeza. muito bacana, velho. Muito. Muito Agora massa. olha para essa câmera e deixa uma mensagem de Tati Salustiano pro mundo. Para o mundo, Pro o que mundo. eu já falei, acredite nos seus sonhos. É muito difícil, né? A gente, todos os dias, todo mundo enfrenta suas batalhas, suas dificuldades individuais. E a vida de cada pessoa é uma e é única e é diferente porque é singular, né? Então, mas vale a pena acreditar, né? E tenha fé, acredite e é isso, Kate. Tenha fé, acredite
para realizar seus sonhos, porque eu acho que todo mundo é feliz quando realiza seus sonhos. É verdade, é verdade. Gente, esse foi mais um programa Política de Leve com Tati Salustiano, maravilhosa. Foi muito bacana o programa. E eu agradeço a vocês que nos acompanharam. E Tati, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Kate. Foi um prazer, de verdade. Essa foi a primeira vez que eu participei também. Estou até um pouquinho tímida, mas foi de coração. Tudo que eu falei aqui veio do meu coração, viu? E foi, para além de um papo sobre política, me fez também reviver assim, momentos e coisas especiais. Muito obrigada. Assistam, tá? E muito sucesso para você, viu? Obrigada, Tati. A gente tá junto, tu sabe disso, né? Eu sei de sim. Obrigada. Obrigada, gente. Você, vereador e vereadora, eleito ou reeleito, te espero lá no Caju Sertão para você passar um dia comigo no workshop Meu Mandato. Um dia exclusivo, com conversas e conteúdos sobre comunicação política e posicionamento digital. O link da inscrição está aqui embaixo. Se você ainda não fez, aproveita essa oportunidade.